Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa de mercado. Eu sou Tici Weber, sócia consultora, e esse é o quadro Cultura, Mercado e Consumo. A nossa convidada de hoje também é uma colaboradora da Brain, é a Andressa Bergamo, que é a supervisora de marketing e também da produção audiovisual na Brain. Andressa, seja bem-vinda. Prazer estar aqui contigo, Tizi. Que bom. Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre uma das técnicas que a Andressa está aplicando aqui na eBrain, que é sobre gamificação. Andressa, para quem não conhece ainda do assunto, conta para a gente um pouquinho o que é gamificação. Bom, a gamificação é um termo que vem do inglês, que se chama gamification, e é uma estratégia de aplicar elementos e técnicas que são muito comuns em jogos a situações de não jogos. Então, a ideia é basicamente engajar as pessoas a atingir determinado objetivo, se apropriando dos elementos e das técnicas de jogos que são muito comuns de engajarem as pessoas, né? Então, todo mundo se engaja com jogos e a ideia é você trazer isso para situações que não necessariamente são de um jogo. E aí, para a gente fazer isso, é muito importante, né? Sempre pensar não só como um jogador, como quem está lá do lado de quem vai participar do jogo, mas também como um designer de jogos, né? Então, se fazer perguntas como quem que são os jogadores, quem que eu quero trazer para esse jogo, como que eu espero que eles se sintam, né? Que experiência que eu quero construir, qual o significado dessa experiência para eles, o que eu quero que eles atinjam, como que eu faço o meu jogador começar a jogar, o que mantém ele motivado. Então, tem que fazer várias perguntas para construir esse jogo, né? Que vai ter alguma finalidade específica. Perfeito. É uma forma de pensar um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Você já trouxe algumas perguntas aí, pelo que eu entendi, tem muito a ver também com a emoção, né? Com a sensibilidade, não é tão racional, né? É algo que você sente, bastante interessante. E além dessa questão de pensar como a pessoa que está jogando, né? Como ela tem que estar se sentindo, você pode falar um pouquinho para a gente sobre quais são os principais elementos que essa técnica envolve? Então, tem os elementos que são os mais comuns, né, que são elementos mecânicos, que a gente chama, que são os elementos tradicionais de jogos, que todo mundo conhece. Então, sistema de pontos, que você pode ganhar moedas ou vai acumulando pontos por determinadas ações, os famosos rankings, né, então você vai colocando as pessoas ou os personagens em um ranking de quem tem mais pontos, quem tem menos pontos, quem completou mais ações. Tem um que é muito comum, é um sistema de medalhas, né? Então, quando você completa determinada ação, você desbloqueia uma medalha. Outros elementos muito comuns de jogos são missões, desafios, então você propor algo que a pessoa tem que completar para conseguir desbloquear alguma conquista. Avatares também são muito comuns, né? Então você personalizar o seu personagem. Então esses elementos mecânicos de jogos, todos eles são elementos que fazem parte da gamificação, mas ela vai um pouquinho além disso. Então a gente tem que trazer também algumas técnicas de design, né? Então pensar em toda a experiência visual de como que a gente vai envolver os nossos jogadores com essa experiência, como que a gente vai mostrar visualmente que ele está num jogo, né, para ele se sentir realmente parte desse jogo, e pensar também na estrutura da narrativa. A narrativa geralmente é deixada de lado, mas ela é uma parte muito importante de um jogo, né? Então, qualquer jogo que você pense, sempre vai vir na sua cabeça a historinha que tem por trás dele, né? Então, se você pensa, um jogo muito comum é o Mario, por exemplo, acho que muita gente da nossa geração deve ter jogado, e o Mario vem direto na cabeça aquela narrativa clara de que você tem que passar por tudo aquilo para salvar a princesa. Então, essa narrativa por trás também é muito importante de ser construída em qualquer estratégia de gamificação. E tem algumas dicas. Ontem a gente, aproveitando, né, Andressa, a gente fez uma live sobre storytelling no Instagram da Brain, ficou salva lá, tem tudo a ver com o que você estava falando, né? Então, por trás de tudo tem uma história que tem que ser contada. Nada adianta ter um design lindo, ter uma mecânica, como você comentou, né, de repente de moedas e de medalhas, se a história não te prende, né? Não faz sentido. Muito interessante.
Com certeza. Tá muito em alta esse assunto, né, de storytelling. A gente trouxe na live da Brain que tá gravada, a gente tem curso na plataforma sobre isso também, e é algo que tem sido muito pensado não só para gamificação, mas para vários aspectos, né, para vendas, enfim. E realmente é muito importante, assim, contar a história. Isso fez muito bem o papel de envolver as pessoas, né, trazer esse engajamento que é a grande proposta da gamificação. E quando a gente fala de jogos, ia comentar contigo que tem algumas dicas também que são importantes a gente prestar atenção, assim, alguns elementos. Então, quando a gente fala em jogos, sempre tem aquele momento inicial, que a gente chama de onboarding, né? Que é quando o jogador começa a jogar. Então, como que você faz o jogador começar a jogar? O que vai ser esse pontapé inicial para ele querer iniciar essa aventura, né? E como que você faz ele começar, então, o mais rápido possível, mas também aprendendo de forma fácil as regras. É muito chato quando você tem que ler um manual, por exemplo, para aprender como que você joga. Então, se você quer engajar uma pessoa, não recomendo você falar para ela ler um manual para aprender a jogar o seu jogo, né? Então, é muito mais interessante quando ela está jogando, ela está participando daquela atividade e ela vai entendendo as regras no decorrer, ela vai percebendo o caminho que o jogo, que ela precisa seguir para completar as missões, para atingir o objetivo dela. Então, esse é um ponto intuitivo, importante. então. Tem que ser intuitivo, com certeza. Uhum. Isso vale não só para esse momento inicial, mas para o jogo como um todo, né? Toda a experiência visual, a narrativa, tudo tem que ser bastante intuitivo para o jogador. Uhum. Um Que outro bacana. ponto que acho que vale comentar é sobre incluir etapas que sejam fáceis de serem finalizadas. Então, pode ser que tenham momentos... Todo mundo já passou pelas fases iniciais assim, de um jogo, você percebe que é muito simples de você começar, né? Então, os primeiros níveis você passa rápido. Isso que motiva no começo, assim, você perceber que eu sei jogar isso, então eu consigo fazer. E daí você, então, precisa colocar no jogo essas etapas que são de fácil finalização, para motivar o jogador. E aí, pensando nessa linha, ao mesmo tempo que você tem que conseguir motivar ele fácil, no passar do tempo, essa motivação não pode ser só decorrente de conquistas fáceis, né? Então, ele tem que ter algum elemento, alguma parte do jogo que permita ao jogador atingir um nível de maestria, assim. Então, para aquele contexto, que ele consiga ter uma conquista robusta, que ele consiga atingir uma competência alta naquilo, que aí isso vai motivar ele tanto quanto essas fases fáceis no início. Então, esse ponto de maestria também é bastante importante. E aí, sempre visando o equilíbrio, né? Não pode ser muito fácil, mas também não pode ser muito difícil. Não pode ter poucas opções, mas também não pode ter muitas. A gente tem que orientar aí o nosso jogador e fazer algo intuitivo e que faça sentido para a realidade dele, né? Nossa, imagino que passem por muitos testes, né? Até calibrar esse nível de dificuldade, ou até a questão de se as pessoas estão entendendo, né? Ou se não estão entendendo. Imagino que tenham vários ajustes aí com base em tentativa e erro. É assim mais ou menos que se faz? O que você me diz? Eu acho que depende bastante da complexidade do jogo. Acho que quanto mais complexo ele for, né? Quanto mais complexa a estratégia que for criada, mais testes vão ser precisos, né? Então, falo aqui pela experiência do que a gente está desenvolvendo na Brain, a gente está numa etapa de testes agora e já foram levantadas várias melhorias, assim, pontos que a gente vai percebendo que não ficou intuitivo para o jogador ou que poderia ser mais interessante e a gente vai ajustando. Então, acho que num contexto digital isso faz muito sentido, assim, de fazer testes, validar e ir melhorando sempre a experiência do usuário. Que legal. E quais são, assim, são várias coisinhas, né? Você já deu várias dicas, mas o esforço, né, de fazer uma gamificação é, na verdade, por quê? Quais são os benefícios esperados com essa técnica? Bom, é uma técnica que dá para aplicar em muitos contextos, né? Para cada contexto vai ter algum benefício específico, mas o que eu diria que é geral para qualquer área que você possa aplicar a gamificação é o engajamento. Então, o grande benefício de você aplicar gamificação a qualquer meio que seja, é você conseguir engajar as pessoas
para um determinado objetivo. Então, as pessoas, Uhum. como eu falei lá no começo, né, tendem a se engajar quando você traz um jogo, quando você traz esses elementos, essas técnicas de jogos. Então, Uhum. eu lembro de uma aula que eu assisti na pós, que era sobre esse tema, e a professora comentava sobre 4 formas de diversão que as pessoas se engajam quando as coisas são divertidas, né? Então, ela comentava sobre esses 4 tipos de diversão, que o primeiro deles que é o easy fun, então a diversão fácil, que é essa quando a gente conta uma piada, tá dando risada com amigos, então esse jeito descontraído, assim, divertido, que todo mundo conhece. Ela também falava do people fun, que é quando a gente é uma diversão de se relacionar com pessoas, né? Então tem esse prazer envolvido em interagir com pessoas, se relacionar. Então seria uma diversão nesse sentido. Tem um chamado hard fun, e também o serious fun. Então, ela divide aí 4 categorias que trazem desde um brincar mais descontraído até um serious fun, que seria um brincar de uma forma séria, de se envolver com causas sociais, por exemplo, porque também as pessoas enxergam uma diversão nisso, né? Então, existem diferentes formas de trazer a diversão para dentro de um jogo e todas elas engajam, porque em geral as pessoas gostam de brincar, tanto adultos quanto crianças, todo mundo gosta de brincar, ele tem um papel muito importante na nossa vida, no nosso desenvolvimento e também em criatividade, inovação, tudo que pode ser estimulado por conta do simples prazer de brincar, né? Então, resumindo aí o que você me perguntou, eu diria que o grande benefício da gamificação é esse engajamento que ela traz. Interessante. E essa divisão das diversões, vamos dizer assim, todas elas podem ser exploradas numa estratégia de gamificação ou a estratégia de gamificação em geral se compromete mais com uma delas? Todas podem ser exploradas. Então, a gamificação, ela abre um leque muito grande do que a gente pode criar, né? Então, ela é um trabalho muito de analisar o contexto de qual é a atividade que você quer gamificar, qual é a atividade que você quer trazer esse contexto de jogo, e aí ver quais elementos que você pode trabalhar para criar esse cenário. Então, você pode trazer diferentes estratégias de diversão, né? Como eu falei, causas sociais, por exemplo, também engajam as pessoas. Então, você pode Uhum. tornar essa diversão do jogo, das pessoas se engajarem com isso. Não necessariamente precisa ser uma estratégia de diversão que seja das pessoas darem risada de fato, né? Então, a gente pode Uhum. trabalhar qualquer uma dessas 4, sempre tem que estar alinhado com o contexto, com o objetivo que você quer trabalhar, né? Então, vai variar muito de acordo com isso, com o objetivo. Uhum. E diante dessas tantas possibilidades, né, que você nomeou aqui, em que contextos, quais que são essas possibilidades de uso da gamificação? É só para um contexto digital ou não? Pode ser para o mundo físico também? Como que a gente pode abrir a cabeça para explorar isso de formas diferentes? Pode ser para o mundo físico também, foi uma boa pergunta. Então, a gente vive numa era muito digital, né? Então, a gente acaba trazendo tudo para um contexto digital, mas a gamificação, eu arrisco dizer que ela surgiu no ambiente físico, né? Então, desde quando a gente era criança, estava lá na sala de aula, eu acho que muitos dos nossos professores já tinham essas tentativas de trazer elementos de jogos para a sala de aula para nos ensinar determinado conteúdo, né? Fosse fazendo uma gincana, uma brincadeira em sala. Então, isso já é uma estratégia de gamificação aplicada em sala de aula. Todo mundo deve ter vivido algum contexto assim, né, no decorrer da vida escolar. Um exemplo no âmbito corporativo também, que eu já trabalhei em startup e lembro que tem um aspecto muito gamificado, eu vejo que é um padrão desse segmento. Então, eu lembro que quando eu trabalhei em startup, a gente tinha uma buzina em cima de mesa, quando o pessoal batia meta, tinha festa e fazia barulho, e aí no final do mês tinha premiações, então tinha pizza, tinha cerveja, então é uma forma de trazer esses elementos de jogos para um contexto corporativo, né? Então, você criando essas missões ao longo do tempo, premiando as pessoas pelas conquistas, tudo isso são elementos de jogos que a gente pode aplicar no mundo físico também, né? Não apenas no digital. Que interessante, a gente não para pensar, né, mas como na verdade a técnica está presente no nosso dia a dia em vários contextos, bastante interessante.
Andressa, adorei nossa conversa. Hoje o bate-papo vai ficando por aqui. Quem gostou desse tema ainda tem mais. Semana que vem tem a parte 2 desse vídeo e convido vocês a nos acompanharem aí. Andressa, muito obrigada. Obrigada a você, até a próxima. Até, um abração.